Vamos lá, doutora Núbia. Bora Boa fechar com noite. chave de ouro. Quer dizer, amanhã, né? Como? Falei fechar com chave de ouro, mas não, é amanhã, né? Claro, claro, vamos fechar com chave de ouro. Foi longa a jornada, desde 2 de janeiro. Eu nem mensurava que eu tinha feito as contas que a gente ia só parar em março. Eu supunha inicialmente que nós terminaríamos em fevereiro. Sei lá, não fiz as contas. Mas aí acabou que a gente decidiu fazer 4 aulas por semana, né? E nisso se estendeu um pouquinho mais do que 2 meses, mas 40 aulas são 40 aulas, né? E temas densos aí que a gente atravessou e que acredito que todos nós progredimos um pouco em razão disso, né? Deus seja honrado com os nossos esforços. Muito bem, hoje continuamos com ações constitucionais, que é uma parcela importante aí do processo constitucional, como a gente já mencionou. Então, na semana anterior, nós vimos sobre habeas corpus com vagar, depois vimos sobre, na segunda, né, já que ontem não teve aula, vimos sobre o mandado de segurança e hoje começamos então com o mandado de injunção. Nós que estudamos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por certo, já temos o lastro básico para entender como que funciona o mandado de injunção, já que em ambas as hipóteses, não obstante as suas divergências, a gente trata com a omissão inconstitucional que precisa ser suprida, né? Que há uma previsão constitucional para que uma determinada norma venha a lume, para que determinado direito seja efetivado, mas muitas vezes por negligência, por desídia do legislador, essa norma ainda não existe. Deixa eu melhorar aqui meu ar. Essa norma ainda não existe. E o mandado de injunção é um dos instrumentos capazes de promover a efetivação do direito. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar aqui com a doutora Anúbia Scherad, assim como vocês também que estão assistindo aí em algum momento do dia, da noite ou da madrugada, é o seguinte: o primeiro ponto é, vamos trabalhar aqui com perguntas hoje, viu, Núbia? E todas elas para o público presente. Pergunta é: o que abre margem para concessão de mandado de injunção? Primeiro ponto, o que abre margem, o que enseja, qual é o contexto em que se confere, né, a possibilidade de concessão do mandado de injunção. E como a gente já bem sabe, é a falta de norma regulamentadora que enseja a impetração de mandado de injunção. Então, como eu já disse e repito, há uma norma constitucional que prevê determinado direito, mas essa norma constitucional não tem condições de ser aplicada de pronto, que nós veremos na sequência a sua natureza. Vamos relembrar a natureza dessa norma. Em razão disso, há necessidade de que o legislador prepare uma norma infraconstitucional. E se o legislador não prepara essa norma infraconstitucional, nesse espaço onde deveria existir algo, nada há. Há um espaço vago, há uma omissão que é inconstitucional, porque desobedece à norma, o comando da Constituição, que diz que naquele espaço onde nada há, deve haver algo, deve existir uma norma. Então, o que abre margem para a impetração de um mandado de injunção é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Temos aí, portanto, um lastro amplo de possibilidades que, segundo doutrina majoritária, acaba por abarcar toda a Constituição, que, uma vez verificada que essa norma constitucional não se materializa na prática, não é efetivada em razão da desídia, da omissão, da negligência do legislador, abre-se então espaço, abre-se então margem para impetração de mandado de injunção, com possibilidade de ser, obviamente, concedido.
Outra pergunta aqui para nossa apreciação. Vocês que já estão muito versados no direito constitucional, esses que têm caminhado conosco aí nos últimos 2 meses. Qual espécie de norma depende da elaboração e promulgação de norma regulamentadora? E aqui só para a gente relembrar mesmo, que eu tenho certeza que esse conceito deve estar bem claro na mente de todos. As normas constitucionais são de espécies distintas, conforme a sua aplicabilidade, que é aquela tese defendida pelo professor José Afonso da Silva. Então, há normas constitucionais de eficácia plena, há normas constitucionais de eficácia contida ou restringível, e há normas constitucionais de eficácia limitada. A norma constitucional de eficácia plena, ela nasce pronta para ser aplicada de maneira direta, imediata e integral. A norma constitucional de eficácia contida, também chamada de restringível, da mesma forma, ela nasce pronta para ser aplicada de maneira direta, imediata, mas possivelmente não de maneira integral. E, por fim, temos a norma constitucional de eficácia limitada. Esta, sim, é carente. Esta não nasce pronta para ser aplicada. A sua aplicabilidade é indireta, mediata e reduzida. Diante de norma dessa natureza, portanto, norma de eficácia limitada, respondendo à pergunta que nós encontramos na tela, diante de norma constitucional de eficácia limitada, é necessário que o legislador legisle a respeito dessa matéria, a fim de que essa norma, salvaguardada pelo texto constitucional, seja materializada, ganhe efetividade. Do contrário, ela permanecerá no texto constitucional inócua, o que não é, obviamente, o objetivo do Constituinte. Então, a espécie dessa norma, que depende da elaboração e da promulgação de norma regulamentadora, é a norma constitucional de eficácia limitada, só para a gente se lembrar aí desse ponto. Um outro elemento, quais os requisitos para manejo e concessão de mandado de injunção? Agora a gente junta as peças das nossas duas primeiras respostas. Para que eu maneje um mandado de injunção, primeira coisa, eu conto com uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, eu identifico que no texto constitucional há uma norma carente de legislação infraconstitucional para ser efetivada. Então, eu preciso dessa norma parâmetro de eficácia limitada e, por consequência, eu identifico também uma ausência de norma regulamentadora. Então, eu tenho, de um lado, ao olhar para a Constituição, uma norma que tem a natureza, né, de eficácia limitada, que depende de norma infraconstitucional, e, do outro lado, quando eu olho para a seara infraconstitucional, eu percebo um espaço vazio, eu percebo uma falta de norma regulamentadora. Então, diante desses dois elementos, eu tenho as bases necessárias para que eu possa impetrar mandado de injunção, a fim de que a falta possa ser suprida pelo legislador, que a omissão possa ser suprida pelo legislador. Esse é o objetivo. Outra questão: qual a distinção entre mandado de injunção e ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Porque quando nós estudamos controle de constitucionalidade, nós estudamos ADI, nós estudamos ADC, nós estudamos ADPF, nós estudamos representação interventiva e nós também estudamos ADO. E agora, quando nós nos deparamos com o mandado de injunção, pode ser que você se pergunte, mas muito bem, mas parece que é a mesma coisa, parece que é a mesma história. E, de fato, a história é a mesma, mas as vias são distintas e o contexto é distinto. Porque no caso de ADO, se trata de um processo objetivo, de análise norma por norma. Não há partes envolvidas, não é um processo subjetivo. No caso do mandado de injunção, o que eu tenho é um processo subjetivo, concreto, com partes. Então, nessas circunstâncias, eu impetro o mandado de injunção para que aquela determinada norma seja suprida e, sendo suprida, o meu caso concreto possa, então, ser julgado. Então, o mandado de injunção parte de um caso concreto, diferente da ADO,
que é uma análise objetiva norma por norma. Então, a sua resposta, mandado de injunção, é um processo constitucional subjetivo, com partes, portanto, concreto, destinado à defesa de direitos e interesses individuais, ao passo que a ADO é um processo constitucional objetivo, abstrato, destinado à defesa da própria Constituição. Então, de um lado, eu estou defendendo o meu direito dentro de um caso concreto, e para isso eu impetro o mandado de injunção. Então, tanto é assim que qualquer pessoa física ou jurídica, obviamente, pode impetrar o mandado de injunção. Não é o caso da ADO. O ADO é norma por norma, o ADO é processo objetivo. E tanto é assim que os seus legitimados são aqueles descritos no rol do artigo 103 da Constituição, que, como você sabe, é um rol taxativo. E ambos, né, tanto o mandado de injunção quanto o ADO, destinam-se, né, são instrumentos de combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Porque a ideia é que a norma constitucional não seja meramente uma declaração de direito, mas que ela encontre efeitos na prática, no caso, na vivência das pessoas. E tanto o mandado de injunção, numa via concreta, quanto a ADO, numa via abstrata, são instrumentos utilizados para combater essa síndrome de inefetividade constitucional. Outra questão, agora que chegamos a essa constatação de que a falta de norma regulamentadora significa omissão. Quais são as espécies de omissão? E aqui é o mesmo conteúdo que a gente viu em ADO. Essa omissão pode ser uma omissão total, como pode ser uma omissão parcial. Se é uma omissão total, significa que onde deveria existir lei que conferisse efetividade à norma constitucional, ali nada há. E o exemplo clássico é o artigo 37, inciso 7º da Constituição, que confere direito de greve a servidores públicos. Essa lei não existe. Então, se ela não existe, nesse espaço ele está absolutamente vago, portanto, nós estamos diante de uma omissão total. Por outro lado, no caso de uma omissão parcial, a lei até existe, mas ela não é suficiente para atender ao objetivo que ela se presta. E o exemplo que mais damos é correspondente ao salário mínimo, que tem o objetivo de conferir dignidade, de preencher o mínimo existencial para a vivência das pessoas e, a bem da verdade, mal passa no buraco do dente. Né? Não atende de maneira nenhuma aquilo que objetiva atender. Então, a lei há, mas a omissão há também. Por quê? Porque essa lei, na verdade, não atende a proposta, não atende o objetivo ao qual ela se presta. Então, nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma omissão parcial. Então, temos omissão total e omissão parcial, são espécies de omissão. Quem dispõe de legitimidade para ocupar os polos ativo e passivo em mandado de injunção? Como eu mencionei, no caso da DO, os legitimados estão taxativamente descritos no artigo 103. Mas o mandado de injunção não é um processo objetivo. O mandado de injunção é um processo subjetivo, é um processo de partes. Então, legitimados para impetrar mandado de injunção são pessoas físicas, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Quaisquer delas, uma vez que tenham seus direitos violados em razão da desídia, da negligência legislativa, podem, obviamente, ter margem para impetrar o mandado de injunção. Contra quem? Exatamente contra o poder, o órgão, a autoridade que deveria legislar, que deveria editar a norma regulamentadora, porém, não o fez. E nesse espaço, onde deveria existir algo, nada há. E se nada há, há ali uma omissão inconstitucional. E ante essa omissão constitucional, é possível se recorrer ao Poder Judiciário a fim de que essa omissão seja suprida. E isso também pode ser feito mediante a impetração de mandado de injunção. No polo passivo, inclusive, vale frisar, né, nesse polo passivo que você coloca a autoridade negligente, a autoridade desidiosa,
você também coloca junto a pessoa jurídica a qual ele pertence, e isso aí cabe um exame no caso concreto. No que toca ao procedimento, quando o impetrante não tem acesso aos documentos necessários para a impetração do mandado de injunção, o que pode ser feito? O que pode ser requerido? É aquela mesma história do mandado de segurança, que você vai a juízo e, no caso do mandado de segurança, você precisa demonstrar que você conta ali com prova pré-constituída, mas às vezes você não tem o documento que você pretendia ter porque está em alguma repartição pública, está em algum órgão público e não te forneceram, não te franquearam acesso. E pode ser que, ao impetrar o mandado de injunção, você também dependesse de algum documento para lastrear, para dar sentido ao seu sentido, ao seu pedido, à sua ação, mas você não teve acesso a esse documento. Então, você pode igualmente requerer à autoridade judicial que oficie a esse órgão, esses são os termos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.300 de 2016, que abre margem para essa decisão judicial. E aqui vale ainda mencionar, assim como no caso do mandado de segurança, o mandado de injunção tem lei própria. O mandado de segurança é a Lei 2016 de 2009. E o mandado de injunção, a Lei 13.300 de 2016, que é uma lei super recente e que certamente vale a nossa leitura. O que mais? Outra questão que a gente está muito habituado a lidar, que é a mesma resposta em todos os casos. Ante a impetração de mandado de injunção, é possível pronto indeferimento do mandado de injunção? Se sim, qual o recurso cabível? O que consta lá do artigo 6º, parágrafo único da Lei 13.300 de 2016. Artigo 6º, parágrafo único. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. E o parágrafo único, que nunca ouvimos falar nada parecido. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento de impetração. Então, se nós estamos diante de um mandado de injunção e estamos contrariando, do outro lado está um órgão legislativo que deveria legislar e não legislou, e você precisa, para identificar para onde você deve endereçar, você precisa saber onde aqueles caras são julgados. E eles geralmente são julgados nos tribunais. Então, se você vai impetrar um mandado de injunção, possivelmente o será num tribunal. E sendo num tribunal, isso será previamente avaliado pelo relator. E o relator pode indeferir de pronto. E ante o indeferimento do relator, o que você pode fazer? Interpor recurso cabível, que é o agravo, chamado agravo interno ou agravo regimental, no prazo de 5 dias. Efeitos da decisão. E esse aqui é o ponto central, é o centro nervoso da matéria. Porque a questão que nós temos que considerar é, muito bem, nós temos a possibilidade de impetrar um mandado de injunção. Isso significa que eu estou buscando junto ao judiciário uma ordem para que o judiciário determine que o poder legislativo ou que a autoridade que deva normatizar em qualquer sentido, normatize, faça lei, para que dê efetividade à norma constitucional. E aí, obviamente, a gente se depara com esse dilema. Mas isso não violaria a separação de poderes? Isso não seria uma espécie de ativismo judicial? Qual é o ponto? Porque o mandado de injunção tem a pretensão de preservar, concretizar direitos e garantias fundamentais mediante o acesso ao poder judiciário. Mas tem o poder judiciário tanto poder assim ao ponto de compelir o legislativo a legislar? Essa é a questão que merece a nossa reflexão. Então, qual tem sido a posição do Supremo Tribunal a esse respeito? Inicialmente, a postura assumida pelo STF era uma posição não concretista. O que isso quer dizer? Por mais que você impetrasse o seu mandado de injunção,
o máximo que você receberia de volta seria o reconhecimento do órgão jurisdicional de que o órgão legislativo, ou o órgão que deveria legislar, ele está inerte, ele está em mora e deve legislar. Mas o judiciário ele não se atrevia a determinar que o legislativo legislasse. Então, essa seria uma posição não concretista, apenas a declaração da mora, que poderia até redundar no ajuizamento de uma ação ordinária pela parte, a fim de que a desídia, a negligência desse órgão legislativo fosse objeto de indenização numa ação própria, mas isso seria o máximo. Então, uma posição não concretista. Foi o que aconteceu nas primeiras 2 décadas aí, depois da Constituição de 1988. Mas depois se avançou por uma ideia de posição concretista intermediária individual. O que isso quer dizer? O judiciário abria determinado prazo para que o legislativo legislasse. E não tendo ele legislado, a decisão do judiciário funcionava como se norma fosse, ainda que para indicar alguém que no lugar do legislativo legislasse em prol daquela causa, ainda que fosse um órgão administrativo como o Tribunal de Contas da União, por exemplo. Então, essa seria uma posição concretista intermediária e individual. Por que individual? Porque a decisão se limitaria entre as partes, seria interpartes. Por que intermediária? Porque se abriria um prazo para que o legislativo legislasse. E só ele, permanecendo inerte ante esse prazo, é que aquela decisão se concretizaria. Então, se avançou de uma posição não concretista para uma posição concretista, intermediária, com abertura de prazo, e individual, porque estrita a efeitos interpartes. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal teve decisões de outra natureza, e até essa é a inclinação da doutrina majoritária, para que se assumisse uma posição concretista direta e individual. Ou seja, ainda fica entre as partes, porém não se abre prazo para o legislativo. Não é intermediário, não é uma posição concretista intermediária, é uma posição concretista direta. A decisão já passa a ter efeitos e pronto, não fica esperando pelo Poder Legislativo ou quem tivesse que legislar. Um exemplo disso aí é a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos com deficiência que exerçam atividades de risco ou trabalhem sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Esse caso aí não se dependia de lei infraconstitucional para que a norma constitucional tivesse efeitos. E essa lei infraconstitucional nunca vinha. E quando isso chegou, mediante mandado de injunção para apreciação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal disse simplesmente: garanta os direitos para essas pessoas e pronto. Posição concretista, direta, individual. Não vou dar espaço, não vou dar prazo para o legislativo legislar. Eu vou fazer e acabou a conversa. Então, nesse caso aqui, se adotou uma posição concretista, direta, individual. Ainda se chegou a adotar posição concretista direta geral, ou seja, aquela decisão, além de direta, além de não abrir prazo para o legislativo, ela não ficaria apenas entre as partes. E o exemplo disso, né, é do próprio regulamentação do direito de greve. Como a gente mencionou, o artigo 37, inciso 7º, garante direito de greve para servidores públicos, mas se trata de uma norma de eficácia limitada, que depende de norma infraconstitucional que lhe confira efetividade. Mas, enquanto isso, os servidores públicos ficam sem poder fazer a greve? Esse é o ponto. E aí, mediante mandado de injunção, se decidiu que se aplicaria ao caso a própria lei de greve dos seletistas, do setor privado, para que os servidores públicos também fizessem a sua greve. Então, nessas circunstâncias aí, se adotou uma posição concretista, direta, geral, com efeito, portanto, erga omnes. E a lei própria do mandado de injunção? Qual posição foi adotada pela Lei 13.300 de 2016? Quanto ao tipo de injunção,
né, quanto ao tipo de ordem a ser concedida nessas circunstâncias, segundo os termos do artigo 8º, inciso 1º e 2º da lei, é a posição concretista intermediária. Por quê? Porque o judiciário dá um prazo para que o legislativo legisle, e permanecendo o legislativo inerte, negligente, desidioso, só então essa ordem do Poder Judiciário é materializada. Então, a regra, nos termos da lei do mandado de injunção, é de uma posição concretista intermediária. Porém, nos termos aí do parágrafo único desse mesmo artigo 8º, há possibilidade, né, excepcional, de se adotar posição concretista direta. Quando já foi impetrado um mandado de injunção, já se abriu prazo, não foi feito nada pelo legislativo, ante a impetração de um segundo mandado de injunção, né, ainda que por atores distintos, eles podem dizer, olha, já foi dada a ordem para o legislativo legislar sobre isso, mas eles não legislaram. Então, eu não estou vindo aqui pela primeira vez para dar uma oportunidade para o legislativo legislar. Já estou vindo aqui pela segunda, terceira, quinta vez. Então, nesse caso, a decisão do judiciário não será intermediária, com abertura de prazo. Será uma posição concretista direta. Aquela decisão dali por diante, né, com efeitos ex nunc, daqui por diante, já passa a prevalecer. Quanto à eficácia subjetiva, ou seja, esse julgamento em mandado de injunção alcança quem? Em regra, alcança as partes envolvidas, interpartes. Então, é uma posição concretista individual. Porém, excepcionalmente, a depender do exame do caso concreto, é possível também uma posição concretista transindividual, que é o caso, por exemplo, em que há um mandado de injunção coletivo para alcançar os integrantes de um sindicato, os integrantes de uma associação, de uma entidade de classe. Então, nesse caso, o efeito dessa decisão é um efeito ultrapartes e não apenas interpartes, porque alcança as pessoas que estão agremiadas nesses organismos. E também é possível, em determinadas circunstâncias, uma posição concretista geral, a exemplo do que aconteceu lá no direito de greve dos servidores públicos. Então, quanto à eficácia subjetiva, em regra, é concretista individual, vai ser aqui, quanto às partes. Porém, excepcionalmente, pode ser concretista transindividual, e esse termo a gente já tem um pouco de familiaridade quando nos recordamos daquela ideia lá do Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, 2º e 3º, tem os direitos os interesses difusos, os interesses coletivos e os direitos individuais e homogêneos, né? Então, é dali que vem essa ideia de transindividualidade. E também há a posição concretista geral. Há essa possibilidade, segundo os termos também do parágrafo único do artigo 9º dessa lei, a Lei 13.300 de 2016. Quanto ao aspecto temporal, essa decisão no mandado de injunção, ela passa a ter efeito a partir de quando? A regra é pró futuro. Por que pró futuro? Porque se eu adoto majoritariamente, em regra, a posição concretista intermediária, significa que eu abro um prazo. Então, se eu abro um prazo, significa que essa decisão ela só vai ter validade depois que esse prazo for superado. Então, pró futuro. Porém, no caso de um mandado de injunção que já foi desobedecido, um segundo mandado de injunção, ou terceiro, ou quinto, ou décimo, aí o aspecto temporal não vai ser para o futuro, vai ser daqui por diante, porque nesse caso eu vou adotar a concretista direta, né? Então, nesse caso, é daqui por diante, ex nunc. Então, quanto ao aspecto temporal, a regra é para o futuro, a exceção é ex nunc. É para o futuro, porque a regra lá de trás da injunção é concretista intermediária. A exceção lá é concretista direta, assim como a exceção aqui é ex nunc, certo? Outros temas.
se posteriormente for regulamentada a norma. Então, veja, você impetrou o mandado de injunção e o mandado de injunção supriu a falta que existia, a falta de norma regulamentadora. Onde nada existia, passou a existir algo, pelo menos para você, no mínimo para você que está envolvido, interpartes. Mas aí depois veio uma norma que regulamentou aquela matéria. O que fazer? Segundo os termos do artigo 11 da lei, se essa norma que chegar depois, ela for superior àquilo que foi garantido a você, então você passa a ter acesso a essa norma. Por quê? Porque, em regra, uma norma regulamentadora ou superveniente, ela terá eficácia daqui por diante. Mas se ela for melhor para disciplinar o seu caso, então a eficácia vai ser retroativa, vai alcançar você, mesmo que já tenha uma decisão judicial a aquele respeito, mas veio o legislativo e falou algo melhor, disciplinou algo melhor para a sua situação, então o efeito será retroativo. Coisa julgada secundo evento probationis. O que é isso? Significa que se aquele seu mandado de injunção ele não foi concedido por ausência, por insuficiência probatória, nada impede que depois, pelos mesmos termos, pelas mesmas razões, você impetre o mandado de injunção correspondente. Então, artigo 9º, parágrafo 3º, tem uns textos assim muito específicos que vale a pena a gente acompanhar. Então, o 9º parágrafo 3º diz o seguinte: o indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Então, se a razão do impedimento, deixa eu explicar aqui o celular, se a razão do impedimento foi da não concessão foi insuficiência de prova, você pode voltar com um novo mandado de injunção. Mas se foi outra razão que se analisou de fato o mérito de maneira exaustiva, aí você pode impetrar um outro mandado de injunção, mas sobre outra coisa, não sobre essa mesma matéria. Então vai depender da coisa julgada. Como que ficou a coisa julgada? A coisa julgada ficou assim por insuficiência probatória. Ah, então eu posso voltar com um novo mandado de injunção. A coisa julgada ficou assim, mas se analisou, se exauriu o mérito aqui. Então, nesse caso, eu não posso voltar com um novo mandado de injunção sobre a mesma matéria. Então, isso é coisa julgada segundo o que foi provado, né? Segundo evento probationis. Ação de revisão, vale também mencionar que aquilo que foi decidido no mandado de injunção está sujeito à revisão. Assim como quando você ingressa com uma ação alimentícia e que no curso, né, mesmo depois de julgado, você pode revisar os termos daquilo que foi decidido, né, porque é um tipo de decisão que se prolonga no tempo. Da mesma forma, no mandado de injunção, nos termos do artigo 10, parágrafo único, é possível também se valer dessa cláusula rebus sic stantibus, que os civilistas gostam, né? Que é essa possibilidade de revisão. Outra coisa que vale a pena a gente mencionar aqui, viu, Núbia, é que há, já disse e repito, o mandado de injunção coletivo. Assim como há o habeas corpus coletivo, por mais que não tenha norma específica sobre isso, assim como há o mandado de segurança coletivo, há também o mandado de injunção coletivo, porque às vezes não se alcança apenas o, o, uma parte individual, é necessário alcançar um grupo, uma galera. Só que tem um detalhe: quando eu estou diante de um mandado de injunção coletivo, assim como diante de um mandado de segurança coletivo, não é qualquer pessoa que pode se valer desse instrumento. É um grupo mais restrito de legitimados, como consta aí do artigo 12 da lei, né? Partido político, Ministério Público, organização sindical, geralmente são aqueles que a gente já conhece. Só que aqui, na Lei 13.300, que é uma lei mais nova, esse rol foi ampliado. Então, ele tem todos os legitimados do mandado de segurança e mais alguns, como a Defensoria Pública, por exemplo, que aparece aqui no inciso próprio, certo?
Não que não seja possível defender que a Defensoria Pública possa ingressar com mandado de segurança coletivo também, né? Mas, segundo os termos da lei, do mandado de segurança de 2009, do mandado de injunção de 2016, então os legitimados estão descritos aí no artigo 12. E quanto à coisa julgada, o artigo 13 dessa lei, a 13.300, diz o seguinte: no mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. Ou seja, é um alcance ultra partes, transindividual, para aqueles que fazem parte, né, os integrantes dessa coletividade, desse grupo, dessa classe, dessa categoria. E aí diz ainda o parágrafo único, que é um parágrafo que tem várias legislações dessa natureza, que são microsistemas. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência. Lembra da litispendência, Nubel? O que é a litispendência? Lembra. Litispendência é quando você tem dois processos, não é? O mesmo Quando tem dois objeto. processos em Mesmo curso, objeto, mesmas partes. e aí o que vai Nada de acontecer? pedir. E aí o que Eles vai têm que ser acontecer? unificados, né? Nesse caso, eles vão ser unificados ou um será extinto? Tá sugestivo agora, né? Será Depende, extinto. depende. Depende. Mas veja, nesse caso aqui, em que eventualmente foi impetrado um mandado de injunção coletivo e você impetrou um mandado de injunção individual, o que vai acontecer? Você vai unificar o seu Aí vai. individual com o coletivo? Não, não, aí seria extinto mesmo. Vai ser Você extinto? já estaria O extinto. individual vai O ser extinto? individual. É, O individual vai ser extinto? é. Porque você, em tese, estaria legitimado no coletivo, não é? Você não vai na bagagem? Olha o que diz o texto. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, vírgula. Mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Ou seja, você quer continuar com o seu mandado de injunção individual, mesmo sabendo que há um mandado de injunção coletivo tratando sobre essa matéria? Você pode? Pode. Por quê? Porque essa situação não induz litispendência. Porém, se você quiser usufruir dos benefícios obtidos do mandado de injunção coletivo, então você deve requerer a desistência da demanda individual em 30 dias. Então, nós temos o mandado de injunção coletivo e temos o individual. Você, lá no individual, geralmente pelo próprio ente que está sendo processado no coletivo, você é avisada: ô Núbia, tudo bem que você impetrou o seu próprio mandado, mas você sabia que há um mandado coletivo sobre isso aqui? O que você prefere? Você prefere o seu resultado aqui individual ou você prefere o resultado lá do mandado coletivo? Aí você diz: não, eu confio aqui no meu taco, não confio nessa galera aí do coletivo, eu vou no individual. Tudo bem, mas se o de lá der um resultado melhor, você vai ter que se conformar com o resultado do individual. Então, não induz litispendência, é possível que as duas continuem trafegando, transitando, mas se você quiser os benefícios do coletivo, você vai ter que desistir da sua ação individual. É o artigo 13 da 13.300, que é algo que a gente encontra também, salvo engano, no mandato de segurança coletivo, lá no Código de Defesa do Consumidor tem algo também nesse sentido. Enfim, vale a pena depois a gente fazer a comparação, o famoso cotejo. Chegamos aqui às nossas questões, eu já falei muito, então é a vez da Núbia fazer a leitura da nossa questão. E geralmente é assim, essas questões grandes são as mais fáceis, né? As pequenas é que são os remédios amargos. Então vamos lá, por favor, Núbia. Não sei disso, não. Só falo depois do resultado. A lei número 13.300, de 16, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo,
surgiu para combater o mal da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, o seu artigo 8º, inciso 2º, inovou a ordem jurídica positivada ao estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Considerando o conteúdo normativo do artigo 8º, inciso 2º, e a teoria acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a alternativa correta. Veja que aí eles fizeram um resumo no enunciado Compilado, né? do compilado que a gente viu sobre os efeitos de um mandado de injunção individual, coletivo, fizeram menção à Lei 8ª, e agora o que eles querem saber é qual teoria foi adotada na Lei 13.300, que a gente já sabe. Então, vamos lá. Foi adotada a posição neoconstitucionalista, na qual cabe ao Poder Judiciário apenas declarar formalmente a mora legislativa, atuando como legislador negativo e garantindo a observância do princípio da separação dos poderes, sem invadir a esfera discricionária do legislador democrático. Não é essa? Não, Não. faz isso não, Fernando. Não, não é essa. B. Foi consolidada a teoria concretista em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo-o de legitimidade democrática, sem ferir a separação de poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. Não. Essa estou em dúvida. Vamos lá. Posso ler as outras primeiro? Por favor. C. Foi promovida a posição não concretista dentro do escopo de um Estado democrático de direito, na qual cabe ao Poder Judiciário criar direito para sanar omissão legiferante dos poderes constituídos, geradores da chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, em típico processo objetivo de controle de constitucionalidade. E D. Posição não concretista ficou para trás, né? Foi retomada a posição positivista normativista, concedendo poderes normativos momentâneos aos juízes e tribunais, de modo a igualar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção. Foi essa a posição positivista Não. normativista? Eu volto para a letra B. Concretista. É que eu acho muito, muito forte a gente já chegar declarando sem ler as de baixo. Eu preciso ler tudo, senão eu não consigo. Você acha que você acertou, Núbia? Eu acho. Acertou. É isso mesmo. Então, foi adotada a teoria concretista com as suas variáveis lá. A gente viu que, num caso, adotou a concretista direta, outro foi concretista intermediária e assim por diante. Mas, de toda forma, são concretistas, né? Que dá efetividade à norma constitucional, de alguma forma admite esse ativismo judicial como advindo do próprio comando constitucional. Afinal de contas, o mandado de injunção não é um instrumento inventado, ele está previsto na Constituição. E dá a ele legitimidade democrática e, segundo entenderam os legisladores, isso não fere a separação dos poderes, garante a força normativa da Constituição. Claro que tudo isso aí pode ser contestado, né? Vai ser objeto aí dos estudos do César, que optou por analisar as omissões constitucionais no seu TCC, né? Mas, dentre as possibilidades, ficamos com a letra B. Então, perceba que, se você tem a informação básica sobre o mandado de injunção, pela interpretação, por exclusão que seja, dá para chegar na resposta certa, que é a letra B de bola. Mais uma para a gente fechar.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários por tratar-se de atividade de risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão da aposentadoria especial no Estado Alfa, os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontram-se privados da concessão do referido direito constitucional. Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano em defesa da respectiva categoria profissional. A. Ele pode ingressar com mandado de junção coletivo para sanar a falta da norma regulamentadora, dispensar a autorização especial de seus membros. Tô achando. B. Você acha que letra A? Eu acho. Mandado de junção coletivo, dispensada a autorização. B. Olá. Ele não possui legitimidade ativa para ingressar com mandado de junção coletivo, mas pode pleitear a aplicação do direito constitucional via ação civil pública. Eles possuem legitimidade ativa para ingressar com mandado de injunção coletivo? Possuem. Então não é B, né? Não. Letra C. Ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão pode vir a ter eficácia ultra partes, desde que apresente autorização especial de seus membros. Os membros precisam dar uma precisa. autorização especial? Não. Então não é C. E D, ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas uma vez reconhecida a mora legislativa, a decisão não pode estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito à aposentadoria especial, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Só que pode. A gente acabou de ver na anterior, eu acho que é A mesmo. Então, resposta certa. Núbia está arrebentando, né, gente? Você que está assistindo, você está no nível da Núbia? Você está nesse mesmo patamar? Fazemos votos de que sim, que ela está voando. Núbia, olha, parabéns, parabéns demais. Obrigada. Bem, essa é a aula 38. Amanhã teremos as aulas 39 e 40 juntas, porque são temas menores, por isso que foram conjugadas, que é o habeas data, bem facilzinho de se entender, e a ação popular. E então a gente conclui a nossa jornada aí de 40 aulas, se Deus quiser. Então, até amanhã, um dia histórico. Aproveitando, parabéns para a Núbia, né? Dia das Mulheres. Parabéns, né? Tudo que isso representa para vocês também que estão assistindo, né? Que Deus possa fortalecer vocês cada dia mais, seus desafios. Como disseram por aí, né? Não é felicitações pelo dia, mas pelas conquistas, né? Pela luta de cada dia. A gente sabe que o contexto ainda não é o melhor, já teve muita evolução, mas ainda tem muita desigualdade, e a gente espera que isso mude, tá? Não no futuro, no presente mesmo, tá? Então, parabéns para vocês, mulheres, em especial para a Núbia Guerreira, que está aqui suportando essas aulas presencialmente há um tempão, tá? Então, até amanhã. Um abraço, viu, Núbia? Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.